Um dos pontos mais importantes de se analisar quando você está investindo, seja qual for o investimento, é o risco. E esse também é um dos pontos que as pessoas mais têm aversão. As pessoas têm muita aversão ao risco, elas não querem correr risco e por isso investem em coisas que muitas vezes são consideradas seguras, mas que não proporcionam um rendimento adequado para a segurança que tem. Isso porque existem investimentos que podem ser tão seguros quanto aqueles que a maioria da população investe, com um rendimento maior. Então, por que investir em algo que tem pouco rendimento com a mesma segurança de um ativo que rende mais? Essa é a grande questão com a poupança e diversos outros investimentos por aí, como o Tesouro Selic, Tesouro Direto, por exemplo. Mas o risco não é tão simples de entender assim. Não é só porque a sociedade considera algo arriscado que ele é realmente arriscado ou é tão arriscado quanto a sociedade pensa. Um exemplo é a poupança, que tem a mesma rentabilidade que muitos CDBs, que muitos títulos privados por aí, só que tem um rendimento menor. Então você tem um risco igual e um rendimento menor. Isso faz da poupança um investimento que não vale a pena para o investidor. Mas esse é apenas um dos riscos que você pode correr. E existem muitos outros riscos, mas existem 3 principais, que é o que eu vou falar hoje para vocês. Mas antes, eu só queria enfatizar que todo investimento tem um risco, não importa qual seja o investimento. Pode ser a poupança que seja, você tem um risco sim por trás daquele investimento, mesmo que seja muito pequeno, ainda existe um risco. Todo investimento, de forma geral, tem um risco, seja ele qual for. Bom, o primeiro grande risco do mercado financeiro, e que muitas pessoas temem, é o risco de mercado. E isso nada mais é do que a variação do preço daquele ativo no mercado, fazendo com que você perca ou ganhe dinheiro de acordo com o valor daquele ativo. Então, por exemplo, você comprou uma ação por R$50 e ela pode tanto valorizar para R$100, para R$60, quanto desvalorizar para 30, 40, ou seja, você tem uma variação ali e essa variação é o risco que você tem. A variabilidade do ativo é um dos riscos que você corre ao investir no mercado financeiro. Esse é o risco mais conhecido, que as pessoas mais conhecem, porque elas veem muito na TV as pessoas falando da queda da bolsa de valores, da desvalorização de uma ação ou da valorização enorme de uma ação. Então esse é o tipo de risco que as pessoas mais conhecem e é por causa desse risco que a bolsa de valores é conhecida por ser algo muito arriscado, porque ela tem os seus preços dos seus ativos variando todo dia e esse é o risco de mercado. Mas é importante lembrar que o risco de mercado não vale só para ações. Existem títulos de renda fixa que também têm valor de mercado, que eles também têm um valor médio que são negociados de acordo com as taxas que eles estão pagando no mercado. Então, por exemplo, se um título paga 4% ao ano e a taxa básica de juros saiu de 4 para menos, com certeza esse título vai se valorizar porque ele está pagando muito mais que a média do mercado. E o contrário também é verdadeiro, porque se a taxa Selic subir muito, esse título vai se desvalorizar porque ele está pagando muito abaixo do valor de mercado da taxa de mercado. Então também existe esse risco de mercado em ativos de renda fixa. O Tesouro Direto é um bom exemplo. Os títulos do Tesouro IPCA, os títulos pré-fixados, eles têm cotação a mercado e você tem esse risco de mercado nesses ativos também. Bom, o segundo risco mais importante que a gente tem que trazer para vocês é o risco de liquidez. E o risco de liquidez nada mais é o risco de você não conseguir vender aquele ativo pelo preço que ele realmente vale ou no momento em que você quer. Então, o risco de liquidez está muito atrelado a você não conseguir vender aquele ativo naquele momento que você precisa. Um bom exemplo são os imóveis físicos. Isso porque não é na hora que você vai vender o imóvel, você pode colocar a venda no momento que você quiser, mas não vai ser no momento que você quiser que as pessoas vão comprar. Isso porque um imóvel demanda muito dinheiro para ser comprado e não é todo mundo que tem esse dinheiro na hora para comprar esse imóvel de você. Então, os imóveis, eles têm esse risco de liquidez, porque você pode comprar, mas você não vai conseguir vender exatamente no momento que você quer, o que é muito diferente das ações. Porque as ações você pode vender no momento em que você bem quiser, basta entrar no aplicativo da sua corretora e você vai conseguir vender naquele exato momento. É claro que existem exceções, existem ativos sem liquidez na bolsa de valores, mas se você pensa em segurança, você com certeza está investindo em um ativo líquido, que tem liquidez, e você vai conseguir vender esse ativo no momento em que você precisar. Então, resumindo, o risco de mercado é o risco da variabilidade do ativo, daquele preço do ativo variar. O risco de liquidez é o risco de você não conseguir vender no momento em que você quiser. E o último risco que eu queria trazer para vocês, e que é o ponto principal desse vídeo, é o risco de crédito. E o risco de crédito nada mais é do que você não receber o pagamento por aquele investimento. E esse tipo de risco não está atrelado com a bolsa de valores,
porque na Bolsa de Valores a gente tem uma terceira parte intermediando todos os ativos, então você vai receber o valor da sua venda e quem fica com a contrapartida não é você, é a própria Bolsa de Valores. Então a Bolsa de Valores faz a intermediação entre você, que é o comprador ou vendedor, e a outra parte que também vai comprar ou vender. E quem fica com esse risco é a B3 e não as partes que querem negociar efetivamente. Mas isso para a Bolsa de Valores. Mas quando a gente fala de títulos, seja privado, seja público, a gente tem sim o risco de crédito. Isso porque a gente depende de outra pessoa, no caso um banco ou o governo, para pagar esse título para a gente. E você pode pensar assim, nossa, mas os bancos têm muito dinheiro e o governo também tem muito dinheiro, eles vão me pagar com certeza. É claro que a probabilidade desse risco de crédito é muito baixa e por isso esses investimentos são considerados seguros. Mas o governo já deu sim calotes na dívida em momentos anteriores e isso fez com que investidores, naqueles casos muito mais do exterior, não recebessem os seus rendimentos da forma correta. E isso pode acontecer com você caso o governo venha a quebrar ou venha a não conseguir pagar esses títulos para você, o que pode acontecer porque o governo é um órgão muito endividado atualmente, ele não consegue gerar superávit, e isso faz com que talvez ele não consiga te pagar. Então, existe o risco de crédito mesmo que pequeno. E para os bancos a mesma coisa. É claro que um grande banco ele vai conseguir te pagar com mais facilidade, porque ele tem muitos clientes, ele tem muito dinheiro em conta, e ele com certeza vai conseguir te pagar, porque ele consegue rentabilizar muito bem os seus clientes. Mas esses grandes bancos também pagam taxas muito baixas nesses investimentos. Então, apesar da segurança grande, você vai ter um rendimento muito baixo. O que é muito diferente para os bancos digitais, já que eles não têm tantos clientes assim, e por isso eles oferecem rendimentos melhores para você. O que muda é o risco de crédito, porque o grande banco ele tem um risco menor e esses pequenos bancos têm um risco maior. A única coisa que realmente nos proporciona segurança é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Isso porque esse fundo, como o próprio nome já diz, ele garante que você vai ter os seus rendimentos, vai ter o seu dinheiro de volta, caso aconteça alguma coisa com essa instituição, caso ela cometa alguma fraude ou caso ela venha quebrar no futuro. Então, o FGC te garante esse dinheiro caso aconteça alguma coisa. Mas o FGC, ele não garante naquele momento, no momento em que você precisar. Ele pode demorar um tempinho para você receber esse dinheiro. Isso pode fazer com que você caia em maus lençóis, porque você não vai ter dinheiro no momento em que você precisar. Então, a grande questão desse vídeo é se vale a pena deixar o seu dinheiro em bancos digitais e se vale a pena deixar seu dinheiro principalmente no PicPay, que é o título desse vídeo, é claro. E por que eu estou falando especificamente do PicPay? Bom, basicamente porque o PicPay é uma fintech, é um banco digital, digamos assim, era um meio de pagamento na verdade, e ele oferecia rendimentos muito altos com uma liquidez muito alta também. E isso é um pouco contraditório, porque normalmente quando esses títulos de renda fixa têm um rendimento muito alto, eles não têm a liquidez imediata que você precisa para sacar na hora, você só vai sacar no vencimento. E o PicPay oferecia ano passado 210% do CDI, o que é praticamente o dobro da média de mercado, que normalmente paga 100% do CDI, e atualmente ele está pagando cerca de 150% do CDI. E normalmente, quanto maior o rendimento, maior o risco também que você tem atrelado àquele ativo. Então eu estou falando exatamente disso, eu estou falando de risco de crédito para vocês, que era o ponto que eu queria chegar, e estou atrelando ao PicPay. Isso porque o PicPay ele tem uma estratégia de atrair muitos clientes e ele paga essas taxas altíssimas para te atrair. Mas isso com certeza não é muito rentável para a empresa atualmente, ela só vai crescer muito por conta dessas taxas altas que ela paga. Mas como eu falei, esse ponto do risco de crédito e do PicPay estão muito atrelados. Isso porque corre um risco muito grande de a empresa, o PicPay, não conseguir te pagar esses rendimentos. E não é por conta da empresa não ter o dinheiro, porque ela está conseguindo captar muitos clientes, ela está conseguindo gerar dinheiro dentro do aplicativo, então isso ela tem sim, mas ela tem um risco embutido que é a da família controladora da empresa, que é a família Batista, e eles são muito famosos pela corrupção que eles fizeram na JBS e várias outras empresas. Então você tem um risco por trás de crédito atrelado a essa família, que é muito conhecida pela falta de ética. Então vale a pena deixar seu dinheiro realmente no PicPay? Bom, isso vai ficar basicamente por conta da sua decisão. Você pode correr o risco de deixar o seu dinheiro lá no PicPay e você vai ter a garantia do FGC caso aconteça alguma coisa, caso essa família faça alguma coisa, caso aconteça alguma coisa com a empresa. Você tem sim a garantia do FGC e isso vai te deixar seguro. Mas uma coisa que eu não recomendo de forma alguma é deixar todo o seu dinheiro dentro do PicPay,
porque ele paga sim muito dinheiro, ele paga muitos rendimentos, mas ele não é tão seguro quanto você pode pensar. Então eu recomendo que você sempre diversifique o máximo possível, seja em renda variável, seja em renda fixa, em ações. Então tem uma parte do dinheiro no Tesouro Direto, tem uma parte do dinheiro no PicPay se você quiser um rendimento melhor, tem uma parte de dinheiro no Banco Inter ou no Nubank. Reparta esse dinheiro em várias instituições para que você consiga se resguardar e não correr tanto risco assim em uma instituição só. Então, do meu ponto de vista, você pode deixar sim o seu dinheiro no PicPay se você quiser um rendimento melhor, mas lembre-se que todo rendimento alto tem um risco alto por trás e é sempre importante você medir se esse risco vale a pena para você. Então deixe seu dinheiro no PicPay se você quiser, mas lembre-se de utilizar outras formas de investimento de renda fixa, de reserva de emergência, para você não correr tanto risco assim. Bom, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem aprender a investir na prática, querem aprender um pouquinho mais sobre risco de crédito, risco de mercado, querem aprender um pouco mais sobre o PicPay, e é isso aí. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela para vocês acompanharem os vídeos anteriores, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Valeu e tchau, tchau!